Seja cada um bem-vindo a esse momento de culto. Nós queremos iniciar esse momento buscando ao Senhor enquanto Ele está perto, invocando enquanto é possível encontrá-lo. Então nós iniciamos esse momento em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos achegamos diante de Deus, o nosso Pai, lhe confessemos os nossos pecados, suplicando em nome de seu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, que nos conceda o perdão, na certeza de que o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Onipotente Deus, Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados, iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito injustamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, a santa, inocente, amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre e miserável pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo, que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus, o Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vá em paz. Amém. Gostaria de convidar a nos achegarmos à leitura do Evangelho, o texto de Mateus, capítulo 21, versículos 33 ao versículo 46, a parábola dos lavradores maus. Assim diz o Evangelho. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e tratando-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó.
Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Até aqui a leitura do Evangelho. Nesse momento, eu te convido a confessarmos a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oh, meu Jesus, se a ti eu não tivesse, e se teu sangue por mim não vertesse, jamais sossego, paz e doce calma teria eu na alma. Ao pé da cruz me sinto confortado, liberto estou de culpa e de pecado, em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Em prece humilde venho ter contigo, buscando amparo no teu terno abrigo. És compassivo, meigo e tão paciente, sê-nos clemente. De coração, Jesus, te agradecemos por toda a graça que de ti obtermos. Vem conduzir-nos, Salvador bondoso, ao teu repouso. A parábola dos lavradores maus. Então Jesus conta, havia um homem que plantou uma vinha. Este homem que criou a vinha, que plantou esta vinha, nos remete ao Deus Criador, que plantou o seu próprio povo, ao ser humano, plantou essa sua vinha, na melhor terra que se tinha, uma terra que manava mel, que manava leite, Canaã. Cuidou desta sua vinha, construiu muros, entregou tudo o que eles tinham para poder sobreviver. Este dono da vinha, inclusive, fez uma torre, a cercou para que a plantação pudesse ser cuidada e protegida. Tudo estava organizado e pronto. Por algum motivo, esse dono da vinha, Deus, ele resolve arrendar a sua vinha e se ausentou do país. Quando o texto bíblico fala que ele se ausentou do país, isso não quer dizer que Deus não estava mais com o seu povo, mas ele entregou a sua vinha, o seu povo, ao cuidado desses arrendadores, desses lavradores.
que seriam no texto bíblico os sacerdotes, os fariseus, os saduceus. Esses lavradores a quem a vinha de Deus foi entregue, eles só precisavam continuar o trabalho. Como dono da vinha, Deus havia antes feito. Eles não precisavam mudar nada, era só continuar o que Deus havia começado. Porém, esses lavradores, esses arrendatários, eles vão mudar. Eles acabam mudando as coisas que Deus tinha instituído. A vontade de Deus. Pela lei do arrendamento, aqueles lavradores, eles deveriam entregar a este dono da vinha, na época da colheita, a parte dos frutos produzidos. No tempo da colheita, o dono da vinha enviou alguns dos seus servos para que estes viessem receber a parte que lhe cabia. Vieram buscar os frutos que na sua vinha havia dado. Porém, os lavradores, esses arrendatários, o texto bíblico propriamente diz que eles eram maus. Eles maltrataram e assassinaram os servos de Deus. Então o dono da vinha enviou outros servos, mas também a estes outros foram expulsos para fora da vinha e mortos. Por fim, este dono da vinha, Deus, por fim, restava-lhe ainda enviar o seu filho amado. Percebam aqui no texto bíblico como Deus é longânimo, como Deus é paciencioso para com a sua vinha, para com estes trabalhadores, para conosco, né? Como Deus ele é paciente para com o ser humano, sempre dando uma segunda ou uma terceira chance. Então ele enviou o seu próprio filho, pensando que a estes os lavradores o respeitariam. Notem também a diferença do pensamento de Deus e dos lavradores. Enquanto Deus pensava, ao meu filho eles vão respeitar, os lavradores maus pensaram, vamos matar, porque assim a terra será nossa, pois ele é o herdeiro desta vinha. E expulsaram o filho deste dono da vinha, o levaram para fora de suas terras e o mataram. E aqui nós lembramos a história do povo de Deus. Deus enviou os seus profetas para anunciarem a sua vontade, buscando recolocar as pessoas nos caminhos de Deus. Lemos no Antigo Testamento que os profetas tiveram que fugir. Elias, Jeremias, Isaías, se esconder e viveram situações de perigos. Alguns foram mortos, quando em nome de Deus vieram buscar frutos de arrependimento. Eles foram os primeiros enviados por Deus, como servos que o dono da vinha, a cada tempo de colheita, de recolher os frutos, havia enviado na parábola dos lavradores. Mas Deus não parou de enviar servos. Deus continuou enviando profetas, até o profeta João Batista. E o povo continuava não dando ouvidos, ou não entregando os frutos que Deus esperava. Deus não desistiu na primeira tentativa, nem na segunda. Deus ele queria que as pessoas dessem bons frutos. Porém as pessoas estavam cegas e surdas. Elas não conseguiam enxergar e nem ouvir. Achavam que poderiam se salvar a si mesmas através do cumprimento de leis, através de novos mandamentos. Ao invés de entregarem para Deus os frutos, elas queriam guardar para elas. Então Deus ele envia o seu próprio Filho, Jesus, para falar com aqueles arrendatários, com aqueles lavradores maus,
para lhes rogar os frutos que era devido ao Pai do céu, o fruto do arrependimento. Até então aquela via havia apenas produzido uvas bravas, uvas que não poderiam ser feito nada com elas, que não poderiam ser comida ou até mesmo comercializada. Aquela vinha, em vez de ser algo agradável a Deus, não estava lhe dando frutos. E sabem o que aquelas pessoas fizeram quando elas viram Jesus? Quando viram o filho do dono da vinha, o expulsaram da vinha, o jogaram para fora e o mataram. Jogar fora Jesus, é isso que as pessoas fazem quando o escutam, quando não ouvem, quando não escutam, quando não seguem, o lançam para fora de suas vidas e o matam. Cada pessoa que joga Jesus para fora da sua vida, o próprio texto bíblico as chama de lavradores maus, pessoas maldosas. Jesus, o Filho amado de Deus, ele foi rejeitado por muitos naquela época, mas ainda hoje, Jesus continua sendo rejeitado por trabalhadores maus, por pessoas que hoje foram plantadas nesta terra pelo próprio Deus, do qual Deus espera que elas deem frutos. E Ele nos envia o seu próprio Filho amado. Jesus, quando contou esta parábola, ele estava no templo de Jerusalém, na cidade de Deus, na casa construída, edificada para Deus. Mas o templo, ele era o lugar também dos escribas, dos anciões, dos sacerdotes, e foi nesse mesmo lugar, nesta vinha, nessa cidade de Deus, que sobre aquelas paredes se tramaram a morte de Jesus. Tramaram jogar Jesus fora do templo. Quantas igrejas jogam Jesus para fora da igreja? Quantas pessoas expulsam Jesus do próprio culto, por acharem que não precisam do filho do dono desta vinha? Quantas pessoas acham que não precisam de Jesus, né? Porque elas têm as suas vidas, né? Elas têm os frutos que elas estão guardando apenas para elas e não estão dando para Deus. Foi assim que aconteceu na morte, paixão e crucificação de Jesus. Ele foi tirado para fora de Jerusalém, levaram para fora da cidade de Deus para o crucificarem. Ele foi levado, expulso e colocaram num lugar chamado Gólgota, fora das muralhas de Deus. Então Jesus termina perguntando: quando pois vier o dono da vinha, o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? O que Deus fará com essas pessoas que expulsaram os profetas, os servos de Deus, que expulsaram Jesus da sua vida e o mataram? Em primeiro lugar, o próprio texto responde: fará perecer horrivelmente a estes malvados. No texto do Evangelho de Marcos, ele acrescenta: ele exterminará aqueles lavradores. Uma pessoa que expulsa Jesus da sua vida, do seu coração, uma pessoa que é plantada por Deus, né, e não recebe Jesus, é horrivelmente o que lhe aguarda, né, a estes malvados. Finalmente o texto termina dizendo: e arrendará a vinha a outros lavradores, o reino de Deus lhes será tirado. Isso quer dizer que Deus tira da sua vinha, do seu reino, esses lavradores maus. As pessoas que não têm Jesus, que não escutam os seus profetas, que não produzem frutos de arrependimento, elas são tiradas da sua vinha. Jesus ainda diz:
Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Notem, o filho que foi morto, mas ressuscitou, veio a ser a pedra principal, o alicerce, o fundamento do reino dos céus. Melhor, ao Jesus que muitos rejeitaram e que muitos hoje rejeitam, Ele é o alicerce de nossas vidas. Ele é a pedra fundamental de nossas famílias. Ele é o que faz com que nós possamos ser edificados, elevados ao alto. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. À medida que rejeitaram Jesus, o reino dos céus lhes foi tirado. Não há reino dos céus sem Jesus. É impossível uma pessoa viver no reino dos céus sem receber o Filho de Deus e lhe entregar os frutos, o arrependimento, a fé, o amor. E será entregue a um povo. Aquilo que era apenas de Israel, agora foi passado a todas as nações. Aquele reino dos céus que pertencia apenas aos filhos de Abraão, agora pertence aos filhos da fé, para que produza frutos respectivos. Pelo batismo, nós entramos no reino de Deus. Pelo batismo, nós entramos na terra prometida, somos colocados como vinha do Senhor. E quem está nessa vinha, quem está no reino de Deus, tem a responsabilidade de produzir frutos agradáveis a Deus, para que Ele possa colher no dia da colheita. Fé, arrependimento, amor. Se não entregarmos esses frutos, né, podemos ser tirados do reino de Deus. Podemos ser como aqueles lavradores maus, trabalhadores maus, cristãos maus. Será que estamos entregando os frutos a Deus? Ou ainda, será que às vezes nós não estamos expulsando Jesus de nossas vidas? Quando Ele vem ao nosso encontro, será que não estamos expulsando Jesus de nosso coração? Que Deus permita que recebemos a sua palavra, que possamos receber o seu Filho Jesus, o amado de Deus, na nossa vida, e que Deus possa encontrar os frutos agradáveis, dos quais nós estamos para lidar, na sua vinha, da qual Ele nos permitiu entregar esses frutos a Ele. Que Deus nos capacite para isto, para que esta vinha, para que o reino de Deus nunca nos seja tirado, que Ele seja paciente, longânimo para comigo, para com vocês, e que no devido tempo possamos entregar esses frutos a Deus. Amém. Gostaria de te convidar a nos achegarmos a Deus em oração, rogar a esse Pai que nos plantou nessa terra, que é tão bondoso, tão longânimo para conosco, né? Entregar a Deus nossas aflições, também nossas ações de graças, né, a Ele que tem nos concedido esta vida sobre esta terra. Todo-Poderoso, eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, com os patriarcas, os profetas, os apóstolos e mártires, adoramos e rendemos a glória, honra e louvor a Ti. Santo, santo, santo és Tu. Senhor Todo-Poderoso, os céus eles estão cheios da Tua glória. Criaste-nos segundo a Tua imagem. Pelo sangue de Jesus, nos redimiste, a nós que tantas vezes fomos trabalhadores maus em Tua vinha. A nós que tantas vezes não entregamos os frutos que o Senhor espera.
pelo Espírito Santo, tem nos santificado e nos chama das trevas à tua luz. Ajuda-nos a reconhecer as tuas bênçãos, expressando a nossa gratidão não apenas por palavras, mas também por obras, ações, dedicando a vida ao serviço de Jesus, vivendo de acordo com a tua vontade, para que possamos nesta vinha, nesta vida, produzirmos frutos dignos de gratidão ao Senhor. Liberta-nos da escravidão do pecado, da corrupção do mundo, das tentações do maligno. Aumenta em nós a fé, a esperança, o amor, para continuarmos firmes até o fim. Até quando o Senhor, em sua glória, descer dos céus e vir ao nosso encontro. Enquanto permanecermos no mundo, dá-nos coragem de confessar Jesus, de recebermos ao Teu Filho com corações abertos, para que Ele possa fazer a sua morada em nós e viver no Teu temor. E quando chegarmos ao final da nossa vida, ao final da nossa lida, permita que possamos nos entregar aos Teus braços em paz, que possamos ao final desta vida, que possamos deixar este mundo nos caminhos que o Senhor tem nos preparado. Enquanto isto, nos guias nos teus retos caminhos. Por Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor, que tem nos visitado, vindo ao nosso encontro. Amém. Convido também a nos achegarmos a Deus através da oração que Ele nos ensinou, ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que viu esse Deus Criador que é tão bondoso para conosco, para nós que somos plantados nessa terra, né? Que cada um de vocês possam produzir frutos agradáveis a Deus, possam receber Jesus Cristo com os corações abertos, com os braços abertos, e ao invés daqueles lavradores maus de expulsar a Jesus, que possam recebê-lo com alegria em sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Teu amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver.
mostrar como é bom vir a te conhecer.